Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola Templo Áureo Florescer. O tema da nossa conferência hoje é o estado de Ginas, flutuar na quarta dimensão. Esse é um tema muito complexo, então nós vamos fazer uma introdução a alguns conceitos. Por exemplo, o que é Ginas e o que é dimensão, para poder entender. Eu vou deixar alguns instantes vocês observarem a imagem para vocês perceberem um pouco sobre a conferência. Ok, então vamos começar com a palavra Ginas. A Ginas é um termo antigo, ele se encontra no sânscrito e ele significa vitorioso. Algumas religiões da Índia, e alguns estudiosos que buscam a espiritualidade, utilizam essa filosofia de Ginas. Ginas significa vitorioso. Então, o que é essa vitória? É você vencer os egos, você vencer os seus defeitos psicológicos. Jesus ensinou, mostrando na parte das tentações do deserto, afastar o mal, vencer esse ego, vencer o mal que existe no ser humano, dentro do ser humano. Tá? Buda também, quando ele prosseguiu para o seu caminho da iluminação, ele também passou por tentações. São várias histórias, várias mitologias, contos, que nos ensinam como vencer esse ego dentro de nós. Siddhartha Gautama, quando ele saiu para sua peregrinação, quando ele saiu em busca da iluminação, ele queria conhecer a verdade. Então, ele passou por vários momentos na sua existência, desde o extremo, passar fome para tentar descobrir as coisas, tentar chegar no nirvana, esses estados de consciência para alcançar o estado de Ginas. E ele descobriu que não é esse o caminho. Apenas quando a pessoa encontra o equilíbrio, ela sabe o que é certo, ela faz o que é certo, ela anda no caminho correto, ela se afasta das efemeridades da vida. Aquilo que é efêmero, hoje existe, amanhã não existe mais. Aquilo que é maia na vida da gente, eu tenho um problema aqui, mas amanhã esse problema vai estar resolvido, então não vale a pena gastar tempo pensando, se preocupando, porque aquilo vai se resolver, desde que a pessoa tome a decisão correta, que ela faça da sua vida um estado de consciência, que ela tenha ações conscientes. Então ele vai sentar embaixo de uma árvore, Siddhartha Gautama, e ele vai vindo em sua mente, porque todas essas atribulações, elas ocorrem no nosso interior, passa na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso coração. São reações que ocorrem no nosso interno e elas podem ser exteriorizadas. Então ele senta embaixo de uma árvore e começa a vir vários pensamentos. Ele começa a se preocupar com a sua esposa que está em casa, com o seu pai, e ele começa a se afastar disso, porque são preocupações vazias, São preocupações que não vão mudar, daqui a pouco não existe mais. E ele vai se libertando dessas tentações e ele vai encontrando a iluminação para eles, Para diferentes culturas, pode colocar que a pessoa encontrou a Cristo, encontrou Jesus, encontrou Deus, porque é a pureza do ser, é a pureza da existência. Então aqui eu vou colocar mais uma imagem para que a gente possa ilustrar esse estado de iluminação. E dentro desse estado de iluminação, quando você se livra desses defeitos, você encontra a pureza, você vai começar a entrar nesse mundo de Ginas, nesse mundo da vitória. Então aqui, dentro dessa representação de Ginas,
está, né, a representação de Buda, quando encontra a iluminação, quando encontra esse estado de consciência iluminado, e aqui mostra ele flutuando, que é o desapego da matéria, é o desapego do mundo material. Uns instantes para vocês observarem a imagem. Continuando, então a vitória sobre as paixões do ego é vencer o mal que está coexistindo dentro de nós, para assim desenvolver as virtudes. Cada grande mestre que existiu na história da humanidade trouxe ensinamento, como se afastar e vencer esse mal, junto com os valores de sua cultura e época vivida. Então, por isso que existiram mestres em cada lugar do mundo, para que possa passar um tipo, um valor, um ensinamento. Os mestres que alcançaram esse grau de conhecimento, né, que venceram o ego, desenvolveram o estado de Jinas, eles dominam o mundo material e nada mais lhe aflige. Esse domínio do mundo material, poder manipular esse mundo material, é chamado o estado de Jinas. Então aqui nós vamos começar a observar os grandes milagres feitos por esses grandes mestres, como Jesus. Jesus trouxe muitos ensinamentos para nós. Ele trouxe a não reação, né? Quando uma pessoa está irritada, lhe agride, o que diz o ensinamento de Jesus? Dá-lhe a outra face, não reaja, porque aquela pessoa está adormecida, ela não sabe o que está fazendo. Então, como que você vai ensinar para ela o que é correto? Não reagindo, não agredindo, mostrando, vivendo. E aqui ele materializa o pão para alimentar centenas de pessoas. Nós sabemos que o pão não é apenas o alimento material, ele também é o alimento espiritual. Mas aqui ele está falando da matéria. Como que eu vou multiplicar esse pão? Como que eu vou aumentar essa matéria? Jesus, como já tinha desenvolvido o estado de consciência desperta, já tinha vencido, eliminado todos os egos, ele já possui esse conhecimento. E Jesus também nos explica que ele não faz nada disso sozinho. Ele faz isso tudo em nome do Pai. A grande força do estado de Jinas é o próprio poder da criação. Vocês podem observar, se vocês buscarem ler sobre os mestres, que nenhum mestre diz: eu faço isso por mim mesmo, eu faço isso porque eu tenho poder. Não, todos os grandes mestres falam: eu faço isso em nome do meu Pai, em nome do Criador. Tá? Então esse é um grande ensinamento. Ele pôde multiplicar os pães físicos, né, para alimentar diversas pessoas. Então esse é uma possibilidade da pessoa que domina o estado de Jinas. Então, mais uma manifestação do estado de Jinas aqui. Quando Jesus caminha sobre as águas, ele está dominando essa matéria, esse plano material, né? As águas é uma matéria e ele domina. E é muito interessante nessa passagem na Bíblia, porque ele chama Pedro a caminhar sobre as águas também, mostrando que todos nós, se nós vencermos os egos, nós podemos alcançar também o estado de Jinas. Só que aqui nessa parábola, né, nesse conto, nessa passagem bíblica, Pedro, ele cria dúvidas, ele desconfia que aquilo não é real. E quando, a partir do momento que ele desconfia que a fé dele
e essa dúvida, ele começa a afundar. Então nós não devemos desenvolver em nós a dúvida, porque aquele que confia, aquele que tem fé, aquele que trabalha, conseguirá chegar ao estado de Shinas. Isso não vai acontecer em uma única existência, porque é um trabalho muito longo. Você vencer as paixões do mundo, você dominar o ego, é um processo que exige diversas existências. Até nós chegarmos no momento de amadurecimento para poder trabalhar dessa forma, não é do dia para a noite. Tá? Ficou claro sobre essa questão do estado de Shinas, esse estado de consciência, né, que você vai dominar a matéria. Então nós vamos para a segunda parte da conferência, flutuar na quarta dimensão. Eu peguei esse termo aqui, dimensão, para que a gente possa entender o que é dimensão. Pelo dicionário Oxford, dimensão é um substantivo feminino, extensão mensurável em todos os sentidos, que determina a porção de espaço ocupado por um corpo, tamanho, proporção. Cada um dos sentidos em que se usa medir a extensão, a fim de estimá-la. Então, o que é dimensão? Dimensão é medida, que são percebidas pelos nossos sentidos. Quais são as dimensões que nós percebemos desse nosso mundo material? Porque quando nós falamos do estado de Shinas, nós estamos falando do mundo em que vivemos. Tá? Então, eu citei algumas dimensões que nós podemos perceber no estado de consciência que nós estamos. Uma dimensão unidimensional, possui apenas uma medida, é apenas o comprimento. Ele é representado por uma linha reta, né? Porque a sua largura não influencia, é tão pequena, é tão insignificante que não se mede. Então, a unidimensional é apenas o comprimento. Duas dimensões, bidimensional, duas medidas, largura e comprimento. Três dimensões, tridimensional, três medidas, altura, largura e comprimento. Quatro dimensões, quadridimensional, vai juntar o espaço que tem a altura, a largura, a profundidade, mais o tempo. Então, quando nós falamos da quarta dimensão, nós estamos falando do tempo que ocorre, desse tempo que nós, com a nossa possibilidade, com a nossa consciência, nós só conseguimos perceber o presente e nós conseguimos perceber tão pouco também o nosso passado, mas nós não conseguimos ver o nosso futuro. Né? Então, essa dimensão do tempo, para nós ainda ela é um mistério. E o estado de Shinas também trabalha com a quinta dimensão. A quinta dimensão, pentadimensional, é um mundo onírico, é um mundo das emoções, é onde nós desenvolvemos, fora desse plano material, muita gente chama do mundo dos sonhos, porque nos sonhos nós não obedecemos à lei da gravidade, nós não obedecemos essas leis densas do plano material. No mundo dos sonhos, nós nos libertamos de algumas leis da quarta dimensão. Tá? Então, vou explicar um pouquinho. Quando eu fui estudar sobre o estado de Shinas, né, eu achei muito parecido com o desdobramento astral. Então, vou explicar um pouquinho sobre o que é o desdobramento astral, para nós entendermos o que é o estado de Shinas. Desdobramento astral é quando nós temos uma experiência extracorporal. Isso pode ocorrer durante o sono, durante o sonho. Nós temos a sensação de sair do nosso corpo físico e andar ou flutuar, ir para outros lugares. Muitas pessoas relatam esse desdobramento astral quando estão em situações de internamento, estão acamados, estão no hospital, numa UTI. As pessoas têm a sensação, né, ela percebe
que ela sai do seu corpo, ela observa seu corpo deitado numa maca, ela tem experiências flutuando nesse mundo material, mas o seu corpo físico está lá na maca. Esse seria o desdobramento astral. Quando nós saímos do nosso corpo e temos uma experiência no plano físico, mas nós não estamos levando o nosso corpo físico. O estado de Jinas é diferente. Você leva esse corpo físico para outro lugar. Relatos que eu já ouvi de algumas pessoas, de algumas pessoas que relataram o estado de Jinas. Tem pessoas que estão internadas no hospital e de repente elas são atendidas por médicos. Médicos que se apresentam com nomes, lhe dão remédios. É o corpo físico que está atendendo naquele momento. Então, essa é a diferença do desdobramento astral para o estado de Jina. O corpo físico está lá atendendo. Tá? Então, essa é a principal diferença. Então, o estado de Jinas, que nós estamos trabalhando, nós vamos adentrar na quarta dimensão com o nosso corpo físico. Por que isso é importante? Por que nós, estudantes de espiritualidade, devemos conhecer ou nós vamos adentrar no estado de Jinas? Para que a gente possa usar o estado de Jinas, nós temos que estar consciente, porque o estado de Jinas só deve ser usado para fazer bem ao próximo. Toda vez que nós vamos auxiliar o nosso próximo, nós podemos usar o estado de Jinas. É o caso dos grandes mestres, como Jesus. Jesus foi alimentar milhares de pessoas. Ele pôde usar dessa força criadora, desse milagre, para produzir esse estado de Jinas. Quando Jesus curava as pessoas, Jesus também estava usando o estado de Jinas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus usou o estado de Jinas. Ele trabalhou na matéria. A matéria se transformou. E ele estava usando o seu corpo físico. Então, esses são alguns exemplos de como nós devemos usar o estado de Jinas. Se uma pessoa, ela se diz que é um mestre, nós já vimos que o mestre sempre fala, o mestre legítimo, ele sempre fala que ele usa, que é o Pai, que é o Criador que faz o trabalho e não ele. Se uma pessoa, ela vai materializar algum material, nós já vemos várias histórias pela humanidade, que a pessoa produz objetos de ouro. Mas para que isso? Ela está fazendo isso em nome do Pai? Ela está curando em nome do Pai? Se a pessoa está utilizando, se ela obteve esse conhecimento de vidas passadas, se ela domina esse estado de Jinas, mas ela não está fazendo o sacrifício pela humanidade, se ela não está prestando uma ação maior para toda a humanidade, a pessoa está em erro. Ela não deveria estar usando essa força, porque isso é egoísmo, isso cai na vaidade, isso cai no orgulho, na própria idolatria. A pessoa começa a ser idolatrada pelas pessoas, isso adormece a consciência. Ela está fazendo mal pela humanidade, porque ela não está levando as pessoas a conhecerem ao Pai, ao conhecerem o Criador. Então, nesse ponto da conferência, eu vou adentrar nos 3 fatores de revolução da consciência que nós trabalhamos aqui na escola. Um deles é o sacrifício pela humanidade, que é a entrega do conhecimento. Você explicar de forma verdadeira, sem cobrar. Quem trabalha pelas pessoas jamais deve cobrar qualquer dinheiro, qualquer material, porque o dom é dado por Deus, é Deus que faz o milagre. Por que a pessoa quer receber por isso? Então, nós não devemos. Então, toda vez que nós formos entregar um conhecimento superior, um conhecimento que vai ajudar as demais pessoas, ele não pode ser cobrado. E ele tem que ser de forma a ajudar as pessoas a alcançarem o entendimento espiritual, alcançarem esse mundo espiritual, se desprenderem dessa matéria, desse plano material,
que é muito importante para nós, porque é no plano material que nós vivemos, que nós existimos, que nós temos as nossas experiências de vida, que nós construímos os nossos valores morais e espirituais, onde nós desenvolvemos as nossas virtudes. Então ele é importante, mas nós não devemos nos apegar a ele. Para adentrar no estado de Jinas, nós temos que nos separar do apego do mundo material. Tá? Então o sacrifício pela humanidade, você vai ensinar ao próximo a viver de forma consciente, a viver, a buscar ao Criador. E não conseguir misticismo, conseguir fazer milagre para se vangloriar. Como que nós podemos chegar num estado de consciência, né? Então, os 3 fatores mostram isso. O outro fator é a morte psicológica, onde você vai se corrigir psicologicamente. Como eu disse lá no início da conferência, as coisas acontecem dentro de nós. É a nossa parte psicológica, é o nosso sentimento, é as reações do nosso corpo físico. Como que nós observamos isso? Como isso foi ensinado para a humanidade? Foi ensinada através de que o ser humano possui defeitos. Que defeitos são esses? É a gula, é a raiva, a inveja, a arrogância. Existem muitos defeitos. Esses defeitos prejudicam o ser humano. Como que eu faço para saber se eu tenho um defeito psicológico? Porque quando eu vivo daquela forma e as pessoas vão dizendo: ah, mas você é assim mesmo, você é irritado, você é orgulhoso, você é isso, você é aquilo. A pessoa, ela aceita aquilo como verdade e ela não consegue se modificar. Como que nós fazemos para conseguir sair desse ciclo? Conhecer a verdade, né? Na Bíblia diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Para nós que já estamos um pouco mais atentos, estamos estudando, né? Estão ouvindo essa conferência, estão aprendendo algo novo, nós podemos fazer algumas perguntas, né? Então aqui eu separei algumas perguntas. O que eu estou pensando constantemente? O que se repete dentro da minha mente? Estou pensando que quero maltratar alguém, quero bater em alguém? Qual é o sentimento, qual é o pensamento que passa dentro da minha cabeça constantemente? Ah, eu estou com pensamentos de ajudar o próximo, fazer caridade, querer o bem das pessoas, então isso é uma virtude. Mas se eu quero o mal das pessoas, isso é um defeito psicológico. E esse defeito pode ser retirado de você, tá? A outra questão: qual é o sentimento que está sendo apresentado no meu corpo? Porque o corpo é o que tem as reações. Eu estou tendo um sentimento de amor puro e verdadeiro, ou eu estou tendo um sentimento de egoísta? Um sentimento egoísta. Ah, eu quero aquela pessoa só para mim, vou sufocar aquela pessoa, ela tem que fazer tudo o que eu quero. Isso é egoísmo, isso é vaidade. Ah, eu quero, por exemplo, me relacionar com vários homens. Isso é luxúria. Então, todos esses sentimentos, percepções que nós podemos ter no nosso corpo, nós devemos eliminá-las. Temos que retirá-las. Qual é a minha real intenção com uma determinada ação e reação? Por que eu estou fazendo isso ou aquilo? Dependendo da resposta, nós vamos saber se é um ego ou se é uma virtude. Se for uma ação boa, se eu vou trazer algo bom para alguém crescer espiritualmente e materialmente, né, com consciência, é uma virtude. Mas se for algo que vai prejudicar alguém, é um defeito psicológico, né, como já colocamos ali: a inveja, vaidade, orgulho, gula. Como que nós fazemos para que isso possa ser retirado de nós? Porque para que a gente possa ser corrigido, nós precisamos da graça do Criador. É somente pela graça de Deus que nós conseguimos a correção em nosso interior. E aqui na escola, né, Escola Templório Florescer, nós trabalhamos com os 3 fatores de revolução da consciência. Então nós
nós fazemos a seguinte petição: Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Somente os puros de coração é que se adentram ao céu. Somente os puros, aqueles que conseguiram vencer o ego, vão adentrar ao estado de Jinas para poder produzir bênçãos para a humanidade, para poder ajudar ao próximo. Enquanto houver egoísmo, enquanto houver defeito, a pessoa não vai conseguir trabalhar. Ela vai cometer aquilo que nós chamamos de pecado. Ela vai pecar, ela vai errar ainda. Por isso a importância para aqueles que querem conseguir o avanço espiritual, usar o estado de Jinas, fazer a morte psicológica, eliminar os seus defeitos, retirar um a um de sua máquina humana. Então, vou repetir só para ficar bem gravado. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Nós trabalhamos a nossa mãe interna, que é uma das energias criadoras, mãe e pai, força masculina e força feminina. Então tá, vamos continuando, Dentro dos 3 fatores de revolução da consciência, nós também trabalhamos a sexualidade superior. Por quê? Porque dentro da criação, nos contos mitológicos, o ser humano caiu em pecado pelo sexo inferior. E isso muitas vezes fica vago dentro da humanidade, porque as pessoas não sabem por que o sexo levou as pessoas ao pecado. Por quê? Porque houve o derrame das energias sexuais. As pessoas que buscam o conhecimento, que estudam a Bíblia, estudam alguns livros sagrados, está lá explicado que você não pode ter o derrame das energias. O que é o derrame das energias? A ejaculação. Quando o homem ejacula, ele perde a energia da criação. Isso é explicado nos livros antigos. Como que esse conhecimento se perdeu e as pessoas caíram em pecado porque fizeram sexo de forma errada. Por isso foram expulsos do paraíso. Então, mas Deus, Ele não disse para nós que nós íamos viver eternamente em pecado. Ele nos deu a possibilidade de correção, a possibilidade de salvação, que é pregado pela Bíblia, mas tem todo esse trabalho a ser feito. Correção psicológica, sacrifício pela humanidade, a caridade, querer o bem alheio e também a sexualidade superior. Então, a sexualidade superior, ela deve ser feita pelo casal, uma união entre homem e mulher. As pessoas que se amam, se encontram neste mundo, elas vão se unir em um casal. Deve-se manter apenas um único parceiro. Não deve, vou ficar com essa, vou ficar com a outra. Não, é um único parceiro. Deus mostrou isso para nós. E através das energias sexuais, os casais vão entrar numa relação sexual. Vai haver o coito, porque o sexo não é o pecado, é o sexo errado que é. Então, durante o coito, o que a pessoa vai fazer? Ela vai começar a trabalhar com os seus sentidos, a percepção do seu corpo físico. Vai perceber a sua energia sexual. Essa energia, ela é forte, porque ela é a energia da criação. É através do sexo que se cria um novo indivíduo. Então é uma energia muito forte. Vai se respirando essa energia, essa libido sexual. Respira e vai praticando o coito. Respira, mas não se tem ejaculação. O homem deve se retirar da mulher antes da ejaculação. E deve continuar a respirar, porque essa energia ela é muito forte. Respira e faz essa energia circular pelo seu corpo, passando pelo cérebro, passando pelo coração, alimentando o seu corpo físico. O ato sexual ele deve ser entregue ao Criador, porque foi Ele que criou. Então tudo na nossa vida é para a adoração do nosso Criador, assim como o sexo, e não para a vaidade, e não para a luxúria. Eu espero que vocês possam compreender um pouco mais essa questão do sexo inferior, quando há luxúria, quando se coloca a vaidade, quando se coloca a raiva,
que foi o pecado dentro da humanidade, se iniciou através disso. E quando você purifica a sua vida através do sexo superior, você vai unir em matrimônio, vai fazer desse matrimônio um matrimônio perfeito, vai trabalhar as suas energias sexuais, vai entregar as suas energias para o Criador e vai trabalhar para a humanidade com todos os 3 fatores de evolução da consciência. A pessoa que ela tem a força, né, sexual, ela compreende as suas energias, ela pode adentrar do estado de Jinas. Leve, sem pecado, ela vai flutuar na 4ª dimensão, né? Como eu falei, ela só deve usar o estado de Jinas se ela estiver com uma consciência desperta. Quem usar isso de forma inconsciente vai ser cobrado pela lei. A lei é muito severa para as pessoas que não fazem as coisas corretamente, porque elas sabem que elas têm que fazer de forma correta. Quando nós entramos no estado de Jinas, na 5ª dimensão, é no mundo mais sutil, é no mundo etérico, no mundo dos sonhos, no mundo dos sentimentos, no mundo das emoções. Aquilo que não pode ser percebido pelos nossos sentidos físicos. Daí nesse a gente adentra na 5ª dimensão. Obrigado a todos, espero que tenha conseguido ajudar, esclarecer um pouco mais sobre o estado de Jinas, né? E eu entrego essa conferência para meu real ser, para Deus, para o Criador do Universo. Todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.